Vamos à nossa meditação de hoje? Eu vou ler um texto da oração do Pai Nosso. Uma oração que Jesus apresentou aos discípulos quando eles pediram para Jesus para ensiná-los a orar. Evidentemente, eles sabiam orar e eles oravam desde criança na sua vida religiosa judaica. Mas eles eram impressionados e impactados com a oração de Jesus, a maneira dele se dirigir a Deus como Pai. E Jesus então faz esta oração que todos nós conhecemos. Há uma frase desta oração que eu quero compartilhar com a família nesta hora. Diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma frase curta, mas que traz toda a essência da graça, do amor, da provisão, da proteção de Deus para nós. Podemos meditar em cada palavra desta oração. O pão. O pão simboliza a nossa subsistência, as nossas necessidades. O pão caracteriza aquilo que Deus nos dá, mas também que trabalhamos com aquilo que o Senhor nos dá. O trigo, a cevada, são tiradas da natureza criada por Deus. Mas o pão precisa ser fabricado. É o pão que representa a nossa necessidade de subsistência e de vida. Mas o texto diz o pão nosso. Não é o meu pão. Aquilo que Deus nos dá não é algo que deve pertencer ou sermos egoístas ou individualistas, crianças na vida, não. O pão é nosso. O pão é o pão que reparte. É o pão que divide. Não, é o pão que multiplica. A bênção que Deus nos dá, aquilo que é necessário, é nosso. É comunitário. É coletivo. É familiar. O pão nosso de cada dia. A oração não traz aqui a opulência, a riqueza. Senhor, abastece-nos durante toda a vida. Dá-nos aquilo que precisamos por toda a vida. Não. Aqui é a singeleza do pão nosso de cada dia. Da necessidade de hoje, assim como era o maná que Deus dava ao povo no deserto, lá no tempo do Êxodo, em que cada um deveria recolher o suficiente para o dia. Lembro lá em Mato Grosso do Sul, a nossa casa ficava no caminho dos índios. E todo dia eles passavam. Patô, tem pão velho? Eles pediam pão velho. Aquele pão talvez que sobrava e que nós não dávamos valor, para eles seria a essência da vida do dia. O pão nosso de cada dia. Ele termina dizendo: nos dá hoje. Dá-nos hoje. É o momento da celebração. Esse evangelho de Mateus termina assim: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A mesa é um lugar de celebração, porque ali é a nossa subsistência, o pão. Porque na mesa nós partilhamos. Porque na mesa reconhecemos a provisão de Deus para o dia e entregamos o dia de amanhã para alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Mas celebramos na mesa a presença do Senhor junto conosco, celebrando a vida. Alguém disse que não só de pão viverá o homem. Não vou dizer que precisa de manteiga. O texto bíblico diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Um bom café nesse dia, ao redor da mesa, repartindo as bênçãos de Deus, todos os dias, cada dia, numa celebração da presença do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus.